Essa é uma primeira tentativa de explicar a matéria pros meus amigos. Vai ficar ruim porque é a primeira vez, eu não estou muito preparado, eu fiz de rapidinho. Eu aprendi a estudar também, aprendo ensinando, então é uma primeira chance pra tudo, vamos lá. Isso aqui é a história, a matéria do simulado que vai cair, uma parte dela. Aqui tá falando só do Dutra e do contexto geral. Mas também tem os outros quatro que não é o caso, vamos focar nisso aqui. A primeira coisa que eu vou falar é o contexto. O que aconteceu no Brasil Democrático. O que é o Brasil Democrático? O Brasil Democrático é o período logo após o Estado Novo de Vargas. O que era o Estado Novo? O Estado Novo era a ditadura instalada por Vargas, primeira ditadura instalada por Vargas, que acabou acabando porque uma insatisfação geral com o seu governo. Vamos lá. Primeira coisa, ocorreu uma contradição. Que contradição que estava ocorrendo no Estado Novo, que também é um dos motivos por que acabou? Foi o conflito entre o Brasil e a Itália. Como assim? O Brasil entrou no lado da guerra, no lado aliado, ou seja, contra a Itália e o Hitler, ou seja, o nazifascismo. Só que isso teve uma contradição interna, por quê? Porque o Estado Novo do Vargas era meio fascistinha, entendeu? Tinha uns toques fascistas aqui e ali. E não fazia muito sentido. Um Estado ditatorial meio fascista está lutando contra outro Estado meio ditatorial fascista, porque uma potência externa, que os Estados Unidos da América, só os Estados Unidos, entrou na briga e queria. Entendeu? Não tinha essa contradição e isso enfraqueceu bastante o governo dele. Não fazia sentido na vida das pessoas. E logo após que o Estado Novo acabou, ocorreu um movimento queremista. O que era um movimento queremista? Acabou o Estado Novo, abriram a democracia, voltou. Tem uma palavra bonitinha pra isso que Thales usou. Tô cortando Thales aqui, tá? Tamo junto, Thales. Vamos lá. No movimento de abertura política no final do Estado Novo, aqui, ocorreu um movimento queremista, que queria que o Vargas, após o Estado Novo, continuasse no poder, só que com uma democracia funcional, ou seja, sem mais ditadura. Agora uma democracia vai com Vargas no poder. Vamos lá. Isso não deu certo por quê? Porque o Getúlio, por causa das críticas, estava se afastando do fascismo. Só que os militares, a classe média, a classe alta, não queriam que o Vargas continuasse no poder sem ser fascista. Eles queriam ele fascista, eles gostavam dele fascista. Ajudava nos negócios, ajudava nos interesses de determinados grupos. E por isso ele foi deposto, ele se afastou do cargo. Porque estava se afastando do fascismo. Tá ligado a essas coisas. Ele estava se afastando do fascismo. Quem mandava no Brasil na época não gostou disso e tiraram ele do cargo. Esse é o contexto. Agora, quem entrou após o Vargas foi o Dutra. O Dutra era fascistão e o pessoal gostava dele. Quem gostava dele? Os militares, classe média alta. Classe alta brasileira. Eles gostavam dele. Ele era fascista. Pera aí, tá balançando? Mas eu tô me ajeitando aqui. Ele era fascista. E isso era bom pra eles. Eles gostavam disso. O governo durou de 1956 até 51 e foi marcado por alguns acontecimentos. Primeiro é a nova Constituição, que era liberal. Ela dava autonomia aos estados brasileiros, ou seja, o governador antes, no Estado Novo, não tinha isso. O Estado Novo era uma ditadura. Então quem controlava tudo era o Vargas. Aqui não. Era Vargas com várias aspas, mas vocês entenderam. No governo Dutra, a Constituição que foi criada dava autonomia aos estados, ou seja, o governador tinha mais liberdade para exercer seu papel, ele tinha mais poder dentro dos estados. Mesma coisa acontecia com os prefeitos, etc., vereadores, dava mais autonomia para todo mundo trabalhar. E instalava o pluripartidarismo, ou seja, mais de um partido. Essa Constituição permitia. Tá meio. Aqui tá escrito pluripartidário, meio tortinho, mas é o jeito. Aconteceu durante esse aqui é a Conte. Esse aqui é um contexto. Aconteceu durante a Guerra Fria. Todos eles acontecem durante a Guerra Fria. Então tinha uma grande bipolaridade, ou seja, qual era a bipolaridade? Aqui,
pluralidade. EUA, X, USS. A União Soviética. Era essa a briga. Um lado representava o capitalismo, CAP, e o outro socialismo. Socialismo barra comunismo, muitas pessoas... foda-se. Socialismo, tá bom. E por causa disso, por causa do Brasil sempre foi um aliado importante barra, mas nós sempre fomos um aliado dos Estados Unidos, ele considerava o socialismo, ou seja, o outro lado da Guerra Fria, ruim. E por isso transformou o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, em ilegal. Mas era uma perseguição não só do PCdoB, mas como em todos os comunistas do Brasil. Eles queriam que o pessoal voltasse pra Cuba. Pior que, entendeu? Eles queriam distância do comunismo. Eles achavam que isso era uma ideologia ruim para o Brasil na época. Iria fazer mal. Isso era influenciado tanto porque Dutra era militar, porque é general Dutra, como também pela influência americana, norte-americana. Aqui é alinhamento com os Estados Unidos, já falei, a perseguição aos comunistas. E ocorreu nessa época, por causa da aliança com os Estados Unidos e a Guerra Fria, ocorreu um grande investimento do capital externo, ou seja, comércio externo e capital externo, para formar indústrias, comércio, etc. Só que isso aconteceu com uma isenção de taxas para facilitar essa vinda do capital externo para o Brasil. Porque, tem duas opções. Uma que você paga taxa e a outra que você não paga taxa. Qual o investidor vai querer? O que paga